Salve, salve família! Tá começando Papo Reto, um programa feito para trocar ideias sobre arte, cultura, política e vida real, sem enrolação, beleza? Aqui a gente fala de história, de resistência, de como a cultura popular é a alma do nosso povo. Se você é artista independente, produtor cultural, educador ou só alguém que curte refletir sobre o mundo, então cola com a gente. Eu sou o Magu, arquiteto urbanista, artista de rua, produtor, ativista cultural, intelectual orgânico e biodegradável. E agora também roteirista e apresentador desse programa, construído com muito carinho, pesquisa e vivência. Dando a letra para você aqui no Papo Reto. Bom, eu sou um homem branco com cerca de 40 anos, uso bigode, cavanhaque, tenho cabelo escuro, comprido, preso. Estou usando um moletom roxo, estou na frente de uma prateleira com livros, ao meu redor tem o logotipo do programa, latas de spray e objetos ligados à arte, música e à cultura popular. No episódio de hoje, vamos dar um rolê pela história da arte e da humanidade, desde os desenhos da caverna até os grafites nos muros da cidade. Vamos mostrar que a arte nunca foi sobre beleza. Ela é linguagem, criação, memória, resistência, disputa de poder. A cultura sempre tentou ser controlada por regras e apagamento, mas o povo sempre respondeu criando, reinventando e resistindo. A cultura está no centro das mudanças sociais. Desde a pré-história, período clássico e a era moderna, vamos situar os povos originários, quilombos, favelas e terreiros, onde a cultura vai além da história oficial. A arte é a manifestação da linguagem e a cultura é a nossa forma de existir no mundo. Conhecer a história é saber de onde viemos e para onde estamos indo. Eu sonhei com um dia em que o hip hop seria reconhecido na história, e esse momento chegou. É importante entender que a história muda com o tempo, com as novas descobertas e com diferentes formas de interpretação. E também depende de quem conta. A história é disputada o tempo todo. Essa ciência parte da análise crítica dos registros e vestígios que conhecemos e descobrimos ao longo dos séculos. O Homo sapiens surgiu na África há cerca de 300 mil anos. A gente já se comunicava com gestos e sons mais de 130 mil anos atrás. A linguagem falada começou aproximadamente há uns 100 mil anos. A arte figurativa mais antiga conhecida hoje tem pelo menos 50 mil anos. Há 10 mil anos atrás, nossos ancestrais já construíam templos de pedra, usavam ornamentos, produziam tintas, cestos e cerâmicas. Eles registravam ideias com desenhos figurativos e geométricos, ligados a rituais, histórias ou sonhos. A certeza que temos é que eles queriam se expressar e deixaram marcas que chegaram até nós. De norte a sul do Brasil, há evidências da presença humana. No litoral, os sambaquis. No interior, os sítios ceramistas e gravuras em pedra. No litoral catarinense, existem mais de 30 sítios arqueológicos. No Planalto Serrano, as marcas estão em grutas, abrigos e áreas abertas. Sabemos que os povos originários das Américas vieram da Ásia, passando pelo Alasca há cerca de 15 mil anos atrás. Mas há indícios de que também chegaram pelo mar, como sugere o fóssil de Luzia, encontrado em Minas Gerais. Com traços negros e indígenas, Luzia tem mais de 10 mil anos. Esse modo de vida ancestral resiste até hoje em comunidades tradicionais que vivem em sintonia com a natureza. Povos originais da África, Ásia e América preservam modo de vida milenares. Porém, hoje vivem em situação de exílio dentro do seu próprio território. Em 1500, estima-se que havia até 10 milhões de indígenas nas Américas. No território onde hoje é o Brasil, eram mais de 1.400 povos diferentes, somando até 5 milhões de pessoas. Atualmente, são 1.600.000 indígenas, pertencentes a 200 etnias. Apenas 0,83% da população brasileira. Em Santa Catarina vivem 3 principais povos: Guarani, Caigangue e Xoclen. São quase 21.800 pessoas autodeclaradas indígenas, mais de 3.500 delas ainda vivem em terras indígenas. A
cultura desses povos influenciou profundamente a culinária mundial, costumes e até o idioma do português falado. Aqui, portões e grades de ferro, produzidos por ferreiros escravizados, guardam a memória africana dos adinkras, símbolos que expressam conceitos profundos da cultura Akan de Gana. O Sankofa é um deles. Nos ensina que olhar para o passado é essencial para construir o futuro. O tambor, um dos instrumentos mais antigos da humanidade, reverbera no coração e provoca catarse coletiva há mais de 6.000 anos. Esse beat ancestral é o ritmo primordial. A cultura popular vem dessas raízes. A língua de um povo zulu africano possui sílabas sonoras que parecem um ancestral do beatbox. As danças africanas tradicionais também lembram os movimentos de breakdance e os gestos de quadril que temos no samba e no funk. As grafias e pinturas dos povos indígenas vêm de experiências transcendentais e religiosas. A arte é desenvolver talentos. Criatividade é parte da natureza humana. A cultura tem uma função social. Palavras, ritmos, gestos e ornamentos são formas de identidade e expressam a cosmovisão de cada grupo. A palavra mutirão vem do tupi motirô, que significa força conjunta. A colaboração e a união são fundamentais nesse modo de vida. A liderança desses povos vem da experiência e do trabalho. Cerca de 10.000 anos atrás, depois de milênios vivendo como nômades, entendemos melhor os ciclos da natureza e alguns grupos começaram a desenvolver tecnologias agrícolas de plantio e de armazenamento de alimentos. Esses grupos se fixaram em regiões férteis e isso mudou completamente a noção que a gente tinha do mundo e da natureza. Esse foi o início do sedentarismo e com ele a ideia de propriedade. Essa fixação no território entrou em conflito com os grupos nômades que não conheciam esse novo conceito de privado. A propriedade privada restringiu o bem coletivo, por isso, agora, precisa ser defendida. Assim surgiu a divisão social do trabalho. Os grupos que plantam, os que protegem, os que organizam e os que mandam em todo o mundo. Com a propriedade privada, vêm as classes sociais, as leis e o Estado. Antes disso, em muitas comunidades matriarcais, a mulher era reconhecida como fonte da vida. Com a propriedade privada, seu papel foi limitado à reprodução, ao cuidar da casa e dos herdeiros. E assim, nasceu a família patriarcal com base no machismo estrutural. Há cerca de 7.000 anos atrás, surgiram as primeiras cidades e redes de comércio entre povos da Mesopotâmia, Egito, Babilônia, Índia e China. Há 5.000 anos, nas Américas, floresciam a civilização maia, astecas e os incas. Começamos a produzir tecidos, trabalhar com metais, desenvolver a escrita, a contabilidade e a geometria. Os sumérios usavam placas de argila, a escrita cuneiforme surgiu há mais de 5.500 anos. Os incas registravam informações com o quipu, um sistema de nós com mais de 4.500 anos. As trocas comerciais eram feitas principalmente por escambo. Nessa época, conchas, sal, semente e metais eram usados como moeda de troca. A cultura da propriedade privada foi se naturalizando. A escravidão era praticada como uma forma de punição. Apesar disso, esse período também foi de grandes avanços. Surgiram filósofos, matemáticos e arquitetos. A arte e a religião passaram a ser usadas como ferramenta de poder político. Muitas das tecnologias, saberes e símbolos que usamos até hoje vêm dessa época. É importante lembrar que esse desenvolvimento todo foi sustentado pelo trabalho de povos escravizados que estavam na base da pirâmide. Cerca de 3.000 anos atrás, alguns povos da região do Mediterrâneo deram uma inovada. Os gregos criaram cidades e estados independentes, chamadas de polis.
com uma nova forma de governo. A palavra polícia tem raiz nesse conceito. Foi ali que surgiram as ideias de cidadania e democracia. Os cidadãos participavam das decisões políticas, mas na prática esse direito era restrito para poucos. Com base no trabalho escravo, os gregos puderam se dedicar à arte, à política, à filosofia e à ciência. Esse modelo social e intelectual virou referência para o Ocidente. A Grécia era um centro de trocas culturais. Egípcios, fenícios e persas circulavam por lá. Esse contato foi fundamental para o surgimento da filosofia, que marcou a passagem do pensamento mítico para o racional. Com o crescimento do comércio, surgiu uma forma mais eficiente de fazer as trocas. As primeiras moedas apareceram na Lídia, atual Turquia, entre 700 e 800 antes da Era Comum. A palavra arte vem do latim ars, traduzido do grego tekne, que significa técnica. Para os gregos, a arte era o domínio da técnica para criar e compreender o mundo, e fazia parte de uma filosofia de culto à beleza e à harmonia. A ética e a estética, conceitos criados por eles, estão ligados à justiça e à perfeição divina. Por isso, as esculturas mostram corpos nus, exaltando toda a beleza da criação. O teatro grego surgiu entre 600 e 100 anos antes da Era Comum. Inicialmente como celebração ao deus Dionísio, com o tempo evoluiu para as formas de tragédia e comédia. A palavra música e museu vem das musas, as 9 filhas de Zeus. O conceito de harmonia musical foi desenvolvido por Pitágoras por volta do ano 500 antes da Era Comum, que acreditava que as proporções matemáticas refletiam a ordem do universo. Para Aristóteles, em 400 antes da Era Comum, a arte era a mimesis, ou imitação da realidade, uma forma de conhecer a natureza. Já Platão via a arte como uma corrupção da realidade, que afastava o ser humano da natureza divina. Há cerca de 2000 anos atrás, os romanos passaram a dominar vastos territórios. A partir do ano 30 antes da Era Comum, eles conquistaram os gregos e outros povos da região. Absorvendo suas culturas, facilitava a dominação, pois os romanos passavam a controlar as narrativas culturais e impunham as políticas imperialistas. Seguindo os moldes gregos, os artistas romanos representavam os imperadores como heróis, mas vestiam suas estátuas com armaduras de guerra, pois não estavam comprometidos com a ética, mas com a moral do imperador. A arte era usada para campanhas de intimidação do povo e dos inimigos, exaltando o poder do Estado. Os romanos também usavam o entretenimento como controle social. As políticas de pão e circo ofereciam comida e espetáculos para distrair a população das questões políticas. Enquanto os gregos valorizavam o amor ao conhecimento, os romanos eram mais pragmáticos, priorizavam a engenharia, a estratégia e a guerra. A organização urbana moderna tem origem no Estado romano, que controlava os espaços públicos da urbs com força militar. As populações dominadas usavam as paredes das cidades para se expressarem contra o império. Nas ruínas de Pompeia, na Itália, foram encontradas inscrições com críticas, piadas, poemas, declarações de amor e ódio feitas por pessoas comuns. Daí vem o termo grafite, do italiano, que significa escrita, do grego graphem. Esses registros nos ajudaram a construir o latim vulgar e compreender o cotidiano das pessoas daquela época. Havia muito intercâmbio de cultura e os romanos absorveram conhecimento de vários povos. O Império Romano era tão extenso que precisou ser dividido em 2 partes. Daí surgiu a ideia de Oriente e Ocidente que usamos até hoje. A América Latina está fora desse conceito. Nós fomos ocidentalizados
mas os ocidentais não nos consideram parte do clube deles. A queda de Roma em 476 depois da Era Comum veio de dentro. Corrupção, crise política, disputas internas e invasões dos chamados bárbaros, termo grego para estrangeiros. Esse termo foi usado de forma pejorativa pelos romanos para desumanizar outros povos. Do mesmo modo, os eslavos do leste europeu foram associados à palavra escravo. Os vândalos, povos germânicos, também foram rotulados como responsáveis pela destruição do império, todos chamados de bárbaros. Roma caiu, mas sua língua e seus valores moldaram a cultura ocidental. Por isso, é essencial analisar criticamente essa herança histórica, entender como ela influenciou a nossa visão de mundo e quais valores ela espalhou por aí. Esse período ficou conhecido como Antiguidade Clássica, base para o que hoje chamamos de civilização ocidental. Mas esse é apenas o recorte de um mosaico muito mais amplo e diverso que só começamos a ter acesso agora com a internet. Até aqui, falamos que cultura, em sua essência, é linguagem e que ela se manifesta por meio da técnica e do nosso trabalho. Fazer arte é conhecer o mundo para poder manipulá-lo ao nosso favor. O conhecimento e o domínio da técnica é algo valioso. Eles se somam na troca e se multiplicam no compartilhamento. No período que vamos entrar agora, além das terras e dos corpos, o conhecimento também passou a ser privatizado. Com a queda do Império Romano, a Europa se fragmentou. Na Idade Média, o poder central desapareceu. A terra passou a ser o principal meio de produção e bem de valor. A Igreja Católica, herança do Império Romano, era a maior autoridade da época. Ela dava legitimidade ao rei para governar pela vontade divina. E qualquer contestação era considerada um pecado mortal. Nesse período, a Inquisição perseguiu, torturou e matou milhares de pessoas, especialmente mulheres, curandeiras e pensadores. A arte ficou limitada à religião. A arte sacra produzida dentro das igrejas tinha um objetivo pedagógico e de doutrinação, com uso intenso de ouro e muita influência romana. O teatro acontecia dentro das igrejas, tendo a religião como tema. Mas os saltimbancos levaram essa arte para as ruas, misturando humor e crítica social. Eles são os ancestrais do circo moderno, trazendo música, malabarismo e acrobacias para o povo no período medieval. Do lado de fora dos feudos surgiam os burgos, vilas formadas por comerciantes, artesãos e viajantes. A burguesia que vivia do comércio e da produção artesanal era uma força econômica crescente e desafiava o sistema feudal. Esses profissionais tinham liberdade e autonomia, eram donos do seu tempo, das ferramentas e da matéria-prima que usavam. Os artesãos se organizavam em guildas, que funcionava como núcleo de produção e comércio, além do ensino do ofício. Com a expansão do comércio, surgiram os primeiros cambistas, que faziam a troca de moedas, empréstimos e garantiam a segurança do transporte de valores. Os cambistas evoluíram para banqueiros. Práticas como crédito, juros e papel-moeda passaram a ser o principal meio de troca na Europa. O comércio cresceu ainda mais com o uso do dinheiro. A burguesia, especialmente os banqueiros, passou a acumular muita riqueza. A igreja enfrentava uma crise por disputas internas e corrupção. Para manter sua influência, entre os anos 1000 e 1200, patrocinou as cruzadas, expedições militares que atacaram territórios muçulmanos sob o pretexto religioso, mas com o real objetivo de conquistar terras e dominar rotas comerciais. O contato com os muçulmanos permitiu o resgate de saberes clássicos do Ocidente: álgebra, medicina, astronomia e filosofia. A história e a ciência da antiguidade foram preservadas e desenvolvidas pelos árabes em suas universidades, que lá existem há mais de 3.000 anos. Na Europa, elas foram criadas nesse período, há 1000 anos atrás, e não era para todos.
a população nessa época era analfabeta. No Brasil, as universidades existem há apenas 250 anos. Entre os anos 1000 e 1100, a arte românica fazia construções fortificadas com poucas janelas para garantir a segurança contra a invasão. De 1200 a 1300, o estilo gótico trouxe templos imponentes, cheios de vitrais coloridos, com temas religiosos. A intenção era provocar a sensação de força e grandiosidade nos fiéis. Entre 1400 e 1600, surgiu o Renascimento, especialmente na Itália, inspirado na arte do período clássico. Artistas eram financiados pela igreja e pelos mecenas, burgueses que encomendavam obras para afirmar seu prestígio e poder, como faziam os antigos romanos. Afinal, quem paga a banda escolhe a música, não é mesmo? A noção de arte não utilitária, mas como expressão livre, começa aí. O artesão vira artista e o seu trabalho vira propaganda. Nasce aí também a moda, como forma de ostentação burguesa, com a separação entre alta cultura e baixa cultura. O Renascimento liberou o pensamento dos artistas e alquimistas. O humanismo colocou a razão no centro do pensamento e desafiou os dogmas da Igreja Católica. A invenção da imprensa por Gutenberg, em 1440, quebrou o monopólio da Igreja sobre o conhecimento. A Bíblia foi o primeiro livro impresso em massa e permitiu à população ter acesso a textos que antes eram restritos para a maioria. Mas um livro não era barato e nem todo mundo podia comprar. O protestantismo cresceu com Martinho Lutero, que criticava a venda do perdão, o comércio de relíquias religiosas e o culto à imagem. Ele defendia uma doutrina baseada apenas nas Escrituras e rejeitava a imagem como idolatria. O liberalismo se alimentou dessa ideia e mais tarde usaria a imprensa para controlar a comunicação. O espírito burguês encontrou apoio na Reforma Protestante, já que ambos queriam diminuir o poder da Igreja Católica. Enquanto isso, por volta de 1400 na Europa, iniciou as grandes navegações, expandindo suas fronteiras e colonizando África, Ásia e América. Os europeus chegaram nas Américas em 1500. Portugueses e espanhóis invadiram territórios indígenas, expulsaram e escravizaram a população local e extraíram muitas riquezas desse território. A Inquisição forçava a conversão e perseguia praticantes de outras religiões. Muitos fugiram da Europa para o chamado Novo Mundo. A colonização aliou os interesses de governantes, da igreja e da burguesia, que lucravam muito com o comércio de especiarias e principalmente de pessoas escravizadas. Cerca de 4 milhões de africanos foram sequestrados e trazidos para o Brasil entre 1500 e 1800, um terço do total do tráfico negreiro na época. O Porto de Valongo, no Rio, foi o lugar onde mais desembarcou escravizados na história. O colonialismo disseminou a cultura e os valores ocidentais por meio da exploração de povos africanos, indígenas e asiáticos. Foi legitimado por intelectuais europeus e pela Igreja Católica, com um discurso moralista, racista e cientificista. Apesar do humanismo renascentista, o Barroco, em 1600, voltou a valorizar a religião. Já o Rococó, em 1700, reagiu aos excessos do Barroco, embora ambos abusassem do ouro extraído das colônias. O neoclassicismo reagiu aos excessos anteriores, inspirando-se na arte greco-romana, valorizando a simplicidade, a ordem e o equilíbrio. Durou até meados de 1800, embora tenha gente que curte até hoje. O iluminismo, iniciado por volta de 1600, valorizou a razão e a ciência, em oposição à tradição religiosa. Defendiam a liberdade individual e a igualdade perante a lei, embora muitos iluministas fossem proprietários de escravos.
Impulsionadas pelas ideias iluministas, a disputa entre a monarquia e os liberais culminaram nas revoluções burguesas entre 1600 e 1700, marcando a transição do feudalismo para o capitalismo. Entre 1700 e 1800, a Revolução Industrial transformou o nosso modo de produção e a economia como consequência. As máquinas substituíram o trabalho artesanal. As terras comunais foram privatizadas e camponeses que viviam nelas foram expulsos e obrigados a trabalhar nas cidades. Os camponeses não gostavam de trabalhar nas fábricas, mas as leis da vadiagem obrigavam os pobres a trabalhar para pagar o aluguel sob risco de serem presos. Trabalhavam 16 horas por dia, ganhavam pouco e podiam ser demitidos a qualquer momento, sem nenhum direito. Bem diferente da vida no campo, onde apesar de pagarem tributos ao rei, eles tinham onde plantar, morar e ainda sobrava algum tempo livre. Os artesãos também foram prejudicados pelo modo de produção industrial. Antes, um sapateiro era autônomo e fazia o sapato inteiro, dominava todas as técnicas e o uso das ferramentas. Agora, cada trabalhador fazia apenas uma etapa. Não conheciam o resto do processo e não eram donos nem das ferramentas e nem das máquinas. O conhecimento técnico virou segredo industrial e ficou restrito aos detentores dos meios de produção. Os artesãos faliram, não puderam concorrer com a escala industrial de produção em massa, também viraram operários. As revoltas de trabalhadores começaram em 1800, influenciadas por Marx, que revelou a lógica da exploração capitalista e a importância da luta de classes. O movimento feminista também surgiu com as sufragistas, exigindo direito de voto. Em 1800, o romantismo reagiu ao racionalismo. Depois, o realismo retratou a dura realidade social. O impressionismo buscava captar luz, cor e movimento. Durante mais de 400 anos, o colonialismo e o tráfico de pessoas escravizadas enriqueceram a Europa. No Brasil, a escravidão sustentou a economia e a elite rural. A Igreja se beneficiava com a conversão dos escravizados. Desde 1600, o norte e o nordeste do Brasil guardam influências culturais indígenas e africanas. Maracatu, carimbó, bumba meu boi, coco, lindu, ijexá, jongo e outros. A capoeira nasceu entre os séculos 1700 e 1800, praticada como defesa pelo povo banto escravizado. Disfarçada de dança, sobreviveu à repressão da Casa Grande. Houve muitas revoltas de pessoas negras escravizadas nesse período. A Conjuração Baiana, antes de 1800, a Revolta dos Malês, em 1835, a Balaiada, em 1840, além dos movimentos abolicionistas que surgiram a partir de 1870. A Polícia Militar do Rio foi criada em 1800 para conter essas revoltas. A capoeira foi proibida por lei entre 1890 e 1937. O candomblé também surgiu nesse período, entre 1700 e 800, unindo os orixás de diversas etnias africanas e resistindo à conversão forçada da Igreja Católica. Os negros escondiam seus objetos de culto dentro das imagens católicas. Daí surge a expressão Santo do Pauô. A igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, aqui em Florianópolis, construída por escravizados em 1750, era voltada à população negra, já que esses eram proibidos de entrar na igreja dos brancos. Os quilombos, aldeias de liberdade, também simbolizam a resistência à escravidão. Salve Zumbi da Andara. Muitos desses territórios foram invadidos, destruídos e as terras foram griladas, suas populações foram expulsas e mortas. Segundo o censo de 2022, o Brasil tem mais de 7.600 comunidades quilombolas, com 1.300.000 pessoas em 25 estados.
Em Santa Catarina, são quase 4.500 quilombolas em 28 comunidades. O Brasil se tornou independente em 1822, mas só aboliu a escravidão em 1888. Foi o último aqui das Américas. Isso desagradou a elite rural, que passou a apoiar a República, que foi proclamada no ano seguinte, em 1889. A abolição só aconteceu mesmo por pressão da Inglaterra. Muitas leis foram criadas apenas para inglês ver, enquanto o tráfico de escravizado continuava no contrabando. Luiz Gama nasceu em 1830, mas mesmo assim foi vendido como escravo por seu pai branco. Se tornou um escritor, poeta parnasiano, abolicionista e advogado autodidata, fazendo a própria defesa de liberdade perante o júri. Foi o primeiro negro no Brasil a publicar um livro em 1859. Lutava pela abolição e foi responsável pela libertação de mais de 500 pessoas escravizadas. Machado de Assis, escritor fundador do realismo no Brasil, era mestiço e frequentemente retratado como branco, na tentativa de apagar sua origem negra. A escravidão é um inconveniente para a Revolução Industrial, pois ela exige uma grande massa de consumidores assalariados. Assim, as correntes da classe trabalhadora foram afrouxadas. Os imigrantes brancos ganhavam terras e apoio do Estado. Já os negros libertos foram simplesmente abandonados sem apoio nenhum. Vitor Meirelles, pintor branco, educado na Europa e financiado por Dom Pedro II, retratou a primeira missa no Brasil, com traços clássicos e barrocos. Enquanto isso, Cruz e Souza, escritor negro, filho de ex-escravizado, lutava contra o racismo e se tornou referência nacional na literatura, sem nenhum apoio do Estado. A industrialização tardia e a urbanização acelerada geraram um enorme contraste social. Surgiram os cortiços e depois as favelas. A revolta da vacina, em 1904, foi uma reação popular à política higienista que ateava fogo nos cortiços e expulsavam as pessoas pobres para os morros. O termo favela vem da Guerra de Canudos, em 1897, quando soldados negros foram traídos pelo Estado, que havia prometido moradia, mas não esperava que eles voltassem vivos da guerra. Quando voltaram, ocuparam o Morro da Providência, que foi rebatizado como Morro da Favela, em memória das árvores de fava do campo de batalha em Canudos. A invenção da luz elétrica pôs fim à nossa ligação com o ciclo natural do dia. A partir de 1800, surgiram novas correntes artísticas. A Arte Nouveau, influenciada pela Revolução Industrial, valorizava formas orgânicas e promoveu a popularização da estética. Era a Belle Époque. No Brasil, a bailarina Marieta Baderna ficou muito falada quando misturou dança afro-brasileira com o balé. Ela escandalizou a elite escravocrata, mas conquistou as massas. Seu nome, Baderna, virou sinônimo de bagunça. Na música, o choro misturava heranças africanas, indígenas e europeias em 1870. Nos Estados Unidos, o blues surgiu por volta de 1890, com as canções de escravizados e trouxe os esquetes, vocalizações sonoras que mais tarde evoluiu para o beatbox. Enquanto Villa-Lobos ganhava fama como música erudita, o samba se afirmava como herança afro-brasileira aqui no Brasil. A lei da vadiagem criminalizou os ritmos negros entre 1890 e 1940. O repente, o forró, o chachado, o frevo, o baião, o axé, o mangue beat, vaneira, vaneirão, valsa, fandango, todos mesclando influências negras, indígenas e europeias. As tensões coloniais levaram à Primeira Guerra Mundial, que devastou a Europa entre 1914 e 1917. Depois dela,
o modernismo rompeu com o passado e inaugurou o design moderno, voltado para a reconstrução social e a produção em massa. A transição do feudalismo para o capitalismo provocou transformações econômicas que moldaram o mundo contemporâneo e reforçaram os valores da cultura ocidental. Até aqui, vimos que a história é tensa. As vanguardas sempre desafiaram a cultura dominante, enquanto o conservadorismo reagia às mudanças. Novos movimentos artísticos buscavam romper com paradigmas, enquanto outros tentavam resgatar versões idealizadas do passado. A Revolução Industrial e a urbanização mudou drasticamente o estilo de vida da população. Influenciado pela psicanálise de Freud, a partir de 1890, o modernismo abandonou a ideia de representação fiel da realidade. Isso abriu espaço para a abstração e a subjetividade. A fotografia contribuiu para liberar os artistas dessa obrigação, permitindo explorar o inconsciente e a emoção. A invenção do cinema transformou a comunicação e o entretenimento. A década de 1920 foi um ponto de virada com Charles Chaplin e o cinema falado começou em 1928. Na pintura estava rolando o dadaísmo, com a negação da lógica, o cubismo, com formas fragmentadas, o expressionismo, com emoções intensas e o surrealismo, explorando o inconsciente. Entre 1920 e 1930, o gospel surgiu nos corais de comunidades afro-americanas como expressão de fé e resistência. A produção musical negra incomodava os conservadores, que idealizavam os valores clássicos da elite. Em 1920, Sister Rosetta Tharpe inventou o rock, misturando gospel, jazz e blues. O muralismo surgiu no México com a pintura de murais públicos. O objetivo era promover a identidade cultural por meio do acesso à arte, abordando questões sociais. Em 1928, Oswaldo de Andrade propôs a antropofagia cultural no Brasil. A ideia era devorar influências estrangeiras e vomitar uma identidade própria. Enquanto isso, o movimento de Art Deco buscava uma nova identidade cultural na Europa, depois da destruição da Primeira Guerra Mundial. Embora rejeitasse o Art Nouveau, mantinha os valores clássicos da elite com seus materiais luxuosos e requinte. A ascensão do fascismo aproveitou a insatisfação da população com a crise do pós-guerra e da quebra da Bolsa de 1929. O modernismo foi atacado por nazistas e rotulado de arte degenerada. Esse foi um método usado para o controle ideológico. Diversas obras modernas foram destruídas. Hitler era fã da arte clássica e da música erudita. Por outro lado, o movimento futurista se alinhou ao fascismo e ajudaram na propagação da violência e do discurso de ódio nacionalista. Essas ideias contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. O determinismo científico foi usado pelos nazistas. Com o discurso científico, justificavam a perseguição, o racismo e faziam experiências bizarras durante a guerra. A noção equivocada de que o homem tinha o domínio sobre as leis naturais é uma herança do iluminismo. Mas desde 1915, Albert Einstein já havia desmontado essa corrente, com a teoria da relatividade. Einstein era judeu. Ao mesmo tempo, os nazistas usavam a mecânica quântica no desenvolvimento da bomba atômica. Os soviéticos derrotaram os nazistas em 1945. Depois disso, teve início a Guerra Fria, uma batalha ideológica que usou a arte e a ciência como propaganda. Influenciavam o pensamento da população para conquistar aliados usando o soft power. A Guerra Fria dividiu o mundo em dois blocos: o capitalismo liberal dos Estados Unidos de um lado
e o socialismo humanista da União Soviética do outro. O cinema foi amplamente usado como propaganda. O American Way of Life, ou o jeitinho americano, foi promovido como símbolo do Ocidente. Com o apoio da CIA, o Congresso pela Liberdade Cultural promoveu a arte abstrata como símbolo da liberdade norte-americana, em oposição ao realismo socialista. O fim da guerra impulsionou as lutas por libertação nacional das colônias, além de movimentos por direitos civis em países independentes. As guerras também favoreceram a popularização do rádio, a partir de 1920. No Brasil, teve seu auge nas décadas de 40 e 50, conhecido como Era de Ouro do Rádio. Essa fase profissionalizou a programação com música e novelas. A televisão chegou logo em seguida e tomou o lugar da interação social. A modernização urbana no Brasil começou a partir dos anos 20. Isso promoveu um intenso processo de gentrificação. A população mais pobre foi expulsa dos centros urbanos para os morros e periferias. A expansão da região central da capital de Santa Catarina desabrigou muitas famílias, dando lugar aos edifícios administrativos do Estado. Em 1935, uma mulher negra de 34 anos, filha de lavadeira e ex-escravizada, se tornaria a primeira mulher negra a assumir um cargo popular no Brasil. Eleita deputada estadual na Alesc, Antonieta de Barros nasceu 13 anos após a abolição da escravidão. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. No ano seguinte, Antonieta foi eleita. Em 1930, José Boité registrou que lá em 1870, um grupo de homens negros se reuniam nos arredores da Praça 15, na antiga Desterro, celebrando o Boi de Mamão, uma tradição do litoral de Santa Catarina. Outra figura importante na preservação das tradições de Florianópolis foi Franklin Cascais, artista e pesquisador da cultura colonial açoriana. Nos anos 30, o governo de Getúlio Vargas forjou uma identidade nacional. Promoveu, mas também controlou. As escolas de samba só podiam apresentar enredos falando bem do presidente e exaltando a história colonial. A regulamentação dos desfiles transformou o carnaval em um símbolo nacional. Monteiro Lobato também contribuiu para a construção desse imaginário, romantizou a escravidão e a história de sofrimento do povo brasileiro. Embora sua obra dialogue com o folclore, reforça visões estereotipadas e excludentes da nossa sociedade. Após a abolição, o Estado brasileiro promoveu políticas eugenistas e incentivou a miscigenação com o objetivo de branquear a população, apagando nossas raízes negras e indígenas. A obra A Redenção de Cã retrata a teoria do branqueamento vigente na época. Essas políticas sustentam o racismo estrutural no Brasil até hoje. Na África do Sul, o apartheid, entre 1948 e 1994, institucionalizou a segregação racial. Nelson Mandela foi um dos protagonistas da luta contra esse regime. Contou com apoio internacional, mas a segregação acontece lá até hoje. Os movimentos de lutas por direitos civis se intensificaram nas décadas de 50 e 60. Martin Luther King defendia a resistência pacífica. Já Malcolm X preferia a autodefesa. Os Panteras Negras enfrentavam a violência policial com ações sociais e comunitárias. Nos Estados Unidos, a lei Jim Crow estabeleceu um apartheid desde 1870. Isso só foi superado em 1965 com o direito de voto para pessoas negras. O movimento Black Power surgiu nesse contexto. Influenciado por lutas sociais e políticas, defendeu o orgulho racial e a autodeterminação negra. O movimento buscava igualdade de direitos e o fim da discriminação racial. O soul e o funk vieram no embalo dos anos 60, misturando elementos do gospel, jazz e outros ritmos afro-americanos. A disco music foi influenciada por esses estilos, também pela música latina nas décadas seguintes. Enquanto isso, a pop art criticava a cultura de massa. A bossa nova surgiu no Brasil na década de 50,
unindo o samba tradicional com o jazz e a música erudita. Foi a renovação da música popular. Depois, nos anos 60, veio a Jovem Guarda, com influências do soul e do rock. A contracultura dos anos 60, com o movimento beat, o hip e o punk, questionava o consumismo, o moralismo e o autoritarismo. Durante a ditadura empresarial militar no Brasil, houve muita resistência cultural. Os festivais de MPB, entre 64 e 72, se tornaram palcos de contestação até serem silenciados pelo regime. O grafite ressurgiu como protesto contra a guerra, ditaduras, injustiças sociais, inclusive no Brasil, após o golpe de 64. Em 67, a passeata contra a guitarra elétrica foi um protesto contra o domínio da cultura norte-americana sobre a identidade nacional. Depois, Gilberto Gil e Caetano Veloso lideraram o tropicalismo, misturando tradição com modernidade, assim como na antropofagia cultural, unindo o popular e o erudito. Em 1969, a revolta de Stonewall marcou 6 dias de protesto contra a violência policial. Na época, a comunidade LGBTQIAPN+, sofria uma repressão brutal das autoridades. Nos anos 70 e 80, o regime militar brasileiro perseguiu e censurou artistas. Além disso, promoveu a ocupação no interior do país. Nesse processo, houve o maior genocídio indígena desde a invasão portuguesa. O funk chegou no Brasil no fim dos anos 70, com os bailes black. Os bailes funk foram e ainda são violentamente reprimidos, especialmente nas periferias do sul e sudeste do Brasil. O grafite moderno também surgiu na década de 70. Começou com jovens desenhando e escrevendo nos metrôs e paredes de Nova York. Nos anos 60 e 70, o prefeito de Nova York declarou guerra ao grafite. A repressão seguiu até os anos 80. No Brasil, a perseguição começou nos anos 90, que rola até hoje. Em 1973, a Zulu Nation estabeleceu os fundamentos do hip hop: paz, amor, união e diversão, inspirada pela música negra e movimentos antirracistas. África Bambata uniu os elementos numa cultura de valorização comunitária e ancestralidade africana. O grafite entrou pela primeira vez numa galeria em 1972, numa mostra em Nova York. Outro marco importante do hip hop foi o apagão de 1977, quando Nova York passou 3 dias sem luz. Jovens negros e latinos saquearam lojas de eletrônico e assim tiveram acesso a toca-discos e equipamentos de som. A partir daí surgiram vários DJs e técnicas de mixagem. A música se democratizou e o hip hop se espalhou pelas Américas e pelas periferias do mundo. Latinos, europeus, árabes e asiáticos encontraram no movimento uma forma de expressão, identidade e resistência. Nessa época, Basquiat e Haring, da pop art, levaram temas como AIDS, desigualdade e racismo para dentro das galerias de arte. Suas obras influenciaram e ajudaram a popularizar a arte urbana. No Brasil, o hip hop chegou nos anos 80, em São Paulo. O movimento cresceu em meio à pobreza deixada pela ditadura. O break atraiu os jovens. O funk falado virou rap nacional. Taíde, DJ1, Dinadi, Sabotagem, Racionais e muitos outros. Em Santa Catarina, o hip hop chegou no fim dos anos 80. Armazém, Negro Rude e Companhia Limitada são todos frutos dessa influência. Hoje, em muitas cidades tem batalhas de rima, grupos de rap e artistas reconhecidos. O grafite como arte de rua chegou no Brasil ainda nos anos 70. Alex Valauri e Cão Filho em São Paulo, Carlos Alberto Teixeira no Rio, Toniolo no Rio Grande do Sul, Carlos Adão na região sul e sudeste. Depois vieram Juneque Pessoinha e o Di nos anos 80.
Nos anos 90, o grafite brasileiro foi influenciado pelas capas de disco de punk rock e metal, com letras estilizadas que traziam referências de runas nórdicas e escrita gótica. Com o tempo, a escrita se tornou mais elaborada e virou uma identidade reconhecida mundialmente. Nos anos 90, os gêmeos projetaram o Brasil para o exterior. Em 2008, um grupo de pichadores protestou contra o elitismo artístico, ocupando a Bienal de São Paulo. Depois disso, Crypta Jan foi convidado a expor na França e depois voltou para a Bienal participando oficialmente, mas dessa vez sem spray. O hip hop avançou, o rap se diversificou em vários estilos, o break é esporte olímpico, o grafite ocupa em penas e edifícios das grandes capitais, e o DJ está em todas as festas animadas. Em 2023, o hip hop foi conhecido como Patrimônio Nacional pelo IFAM. Em 2025, os Racionais MCs receberam o título de Doutor Honoris Causa da Unicamp. Hoje, suas letras são cobradas no vestibular. O hip hop é uma herança ancestral. É a flor que brota no asfalto da selva de pedra, nas brechas e fissuras do sistema, preenchendo com criatividade e curando as dores do nosso cotidiano. É uma tecnologia social com força para transformar a realidade. Mais do que música, dança e arte, o hip hop reúne saberes ancestrais, promove educação e cidadania, resgata e valoriza a cultura marginalizada. É um movimento de afirmação com raízes profundas nas lutas de resistência popular. O hip hop carrega a história de quem veio antes de nós, construindo futuros possíveis. Por isso, respeite, valorize e fortaleça. Esse conteúdo está cheio de generalização, mas ele é só o começo. Se quiser saber mais, confira no link que deixamos aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra as referências que utilizamos nesse roteiro e pode se aprofundar no assunto. Esse programa é uma realização do Governo Federal através da Política Nacional Aldir Blanc e do Ministério da Cultura, com apoio do Estado de Santa Catarina e da Fundação Catarinense de Cultura, por meio do edital do Circuito Catarinense de Cultura. Convido vocês para assistir o próximo episódio dessa série, onde a gente vai continuar falando de história, economia, cultura, arte e política, com aquele olhar afiado que só o povo da rua tem. Se curtiu esse episódio, deixe um like e se inscreva no canal. Comente o que achou e se quiser saber mais sobre algum assunto específico. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo. Ajuda a fortalecer essa ideia porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção e até a próxima.